Bom dia, irmãos. Vamos então iniciar, tá bom, esse nosso momento, agora pela manhã, com uma oração. Em seguida vamos ler o texto da Palavra de Deus. Então, quero convidar todos a sentarem-se, tá bom, junto aí com seus familiares, no sofá, junto à mesa, e que todos nós tenhamos o nosso tempo, nossa atenção voltados agora para nós meditarmos e refletirmos no Deus Todo-Poderoso que nos tem amado, enviado seu Filho como prova desse amor e tem nos salvado pelo sangue ou a morte do seu Filho. Então vamos fazer uma oração. Daqui a pouco eu atualizo aqui a página do meu computador para ver quem já está aí nos acompanhando. Bom, vamos lá. Senhor, eu sou grato a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito em Sião, mas também em cada igreja local, em cada vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui nesse momento, online, ao vivo, ou posteriormente essa pessoa estará assistindo os vídeos. Eu peço pela vida deles, eu peço que o Senhor guarde e proteja de todo mal. Muito obrigado, Senhor, que esteja sempre nos abençoando, nos guardando. Em nome de Cristo Jesus, amém. Pronto, então só verificando aqui como é que nós estamos. Amém. Que bênção, eu vou só desligar aqui o meu áudio para não atrapalhar. Muito bom, então temos 6 irmãos já aqui nos acompanhando, para a glória do nosso Deus. E maravilha, irmãos. Vamos então fazer a leitura, uma leitura bíblica, convidando todos a estarmos conosco aí para refletirmos a palavra do nosso Deus que nós temos aqui em nossas mãos. Vamos abrir então nossas Bíblias, capítulo de número 12 do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 12. Vamos lá? O texto, Isaías 12, encerra uma sessão que nós vamos já saber o nome dessa sessão do livro de Isaías, o porquê que Isaías, tá bom? Coloca esse capítulo nesse lugar aqui e como nós podemos aprender daquilo que Deus falou ao seu povo no passado e o que Ele fala ao seu povo hoje, nos nossos dias, tá bem? Então, vamos só conduzir os irmãos a estarmos juntos aí. O link, tá bom, dessa transmissão já está lá no nosso grupo do WhatsApp e vocês podem compartilhar esse link com outras pessoas para que elas também ouçam da palavra do Senhor e sejam edificadas pelo Senhor nosso Deus, tá bom? 9 pessoas agora online, que coisa boa. Então vamos lá, meus amados irmãos. Isaías, capítulo de número 12. Vamos ler a palavra de Deus? Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te tirasse contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Te direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se disso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que lindo, né? Este é um salmo, digamos assim, um salmo de Isaías, tá bom? É um texto pequenininho, mas um texto que nos ensina muito sobre o modo como o Senhor consola o seu povo. E é justamente sobre essa temática que nós vamos estar falando nesta manhã, lições sobre o consolo. O meu foco durante esse período em que estivermos expondo o livro do profeta Isaías, no domingo à noite, a gente segue aquela sequência do capítulo 40 em diante. Se o Senhor permitir, vamos até o capítulo 48. E na manhã seguinte, eu vou pegar uma palavra, um tema do capítulo pregado no domingo anterior e vamos trabalhar juntos, bom, um tema ou uma palavra derivada da mensagem anterior. Então você tem essa oportunidade de aprender os capítulos 40 até 48 de Isaías
E durante a manhã, tá bom, nesse devocional dominical, pegarmos um desses temas e trabalharmos e aprofundarmos um pouco mais algum desses detalhes. Se você notou, domingo passado à noite nós falamos sobre o Senhor que consola. O Senhor que consola. Tá bom? Então, pegamos a palavra consola, ou consolo, ou consolar, lá no capítulo 40 de Isaías. Fiz um levantamento de como essas palavras eram utilizadas. Bom, muito interessante a forma como elas eram utilizadas. E dos lugares onde a palavra consolo é utilizada dentro do livro de Isaías, eu elegi essa daqui para nós estarmos refletindo nessa manhã. Então, lá no capítulo 40 nós ouvimos: consolai e consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, como é esse consolo lá que o Senhor manda que seja anunciado ao seu povo? O Senhor consola o seu povo no livro do profeta Isaías de diversos modos, tá bom? Bênção do Senhor, temos agora 13 pessoas online, bom, eu espero que esse número aí aumente. Eu estou acompanhando aqui do lado, irmãos, o nosso WhatsApp, bom, da igreja. Então vamos lá, acorda aí, bom, se aproxime, chame alguém da família. Não deixe apenas para assistir depois, assista agora online. Vamos tentar criar esse hábito novamente de nos dispormos, de nos prepararmos, de termos toda aquela atmosfera. Hoje, se o Senhor permitisse, já estávamos dando início à EBD no nosso prédio. Estaria esse estacionamento aqui, bom, cheio, crianças já correndo, indo para o bebedouro. Eu, por exemplo, estaria atrás do meu para pegar, para sentarmos juntos e louvarmos ao Senhor. Então, essa rotina, esse hábito é importante. Então vamos fazer isso? Vamos criar esse hábito de tentar acompanhar as lives da nossa igreja local no horário, bom? E sinta-se à vontade depois de assistir lives de outras igrejas irmãs nossas, onde também colegas meus, servos do Senhor, estão sendo usados também pelo Senhor para edificar a sua igreja local e outras pessoas que estiverem aí assistindo, bom? Então, vamos lá, vamos nos preparar para isso. A palavra consolo. A palavra consolo é uma palavra muito bonita. Ela é a forma de traduzir o nome de um dos 12 profetas menores. A palavra consolo na língua hebraica, ela soa, tá bom, parecido com o nome Naum. Então, Naum é um nome próprio derivado da palavra consolar em hebraico. Interessante, né? Consolo. Então, como é que o Senhor, nosso Deus, consola o seu povo? Diante do que nós estamos vendo aqui, este capítulo 12 é um salmo, é um cântico de agradecimento. Eu falei para vocês na semana passada, já que estamos no formato de uma aula, sobre esses dois livros que podem auxiliar vocês a melhor entenderem a palavra de Deus. Então, esse aqui, Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, do Dr. Walter Kaiser Jr., bom, muito bom. Ele ensina as várias formas de literatura lá do Antigo Testamento e como nós podemos ler melhor e, lendo melhor, entender melhor, para que assim nós sejamos edificados, tá bom? O outro livro que tem me ajudado bastante é esse aqui, Entendes o que Lês, de Douglas Stuart e Gordon Fee. Bom, esses dois livros têm me ajudado bastante a trabalhar a literatura bíblica que eu estou pregando para vocês. E vamos lá, vamos tentar nos situar que tipo de texto é esse, porque o Espírito Santo usou esse texto e como nós devemos aplicar esse texto hoje nas nossas vidas. O Salmo de número 12 é um salmo, desculpe, Isaías capítulo 12, me perdoe. Isaías capítulo 12 é um salmo dentro de um livro profético. Então olha só, quando a gente ouve a expressão o livro do profeta Isaías, a primeira coisa que pensamos em encontrar é justamente profecias, bom? Mas, digamos assim, o texto profético, a mensagem profética é um dos vários textos que compõem esse livro. Isaías, além de ser um grande e piedoso servo do Senhor, um líder em sua geração, um representante da classe dos profetas, não é à toa que ele encabeça, bom, a lista de profetas que nós conhecemos. Isaías, bom, é o chefe. Então o que é que nós temos? Isaías, além de ser um grande e piedoso homem de Deus, era também um hábil poeta, um hábil escritor.
O Senhor nosso Deus, ao inspirar a sua palavra, ele usou os talentos de Isaías para que a sua mensagem fosse pregada e, ao ser pregada, ela fosse compreensível às pessoas de sua época. Então, o que nós temos aqui, embora no formato, na diagramação, que é o jeito de organizar um texto na sua Bíblia, tá bom? Coloque o texto do capítulo 12 de Isaías. Lembra, normalmente as páginas de cada Bíblia são divididas em duas colunas. Quando a margem direita começa bem no iniciozinho da coluna, é para indicar ali uma narrativa ou um texto em prosa. Quando a gente tem variação nessa organização, quando não segue aquela reta, aquela linhazinha que tem ali no canto, tá bom? Ela está no formato de poesia. O capítulo 12 é poesia, tá bom? Na versão que eu estou lendo atualizada, não tem o formato de poesia, mas o capítulo 12 é poesia, é cântico, é salmos. Então, embora estejamos em um livro profético, em um livro de mensagens proféticas, o capítulo 12 nos chama a atenção para prepararmos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvirmos canção, para ouvirmos um salmo. Então você lê capítulo 12 de Isaías do jeito que você leria um salmo, tá bom? Existem cânticos ou salmos fora do livro chamado Salmos. Por exemplo, aqui, Isaías 12 é um salmo, o salmo de Isaías no seu livro, tá bom? Então, é assim que a gente tem que se preparar. Nós temos um salmo aqui, ok? Outra questão que eu sempre peço que vocês façam quando estiverem estudando as Escrituras tentem ler mais de uma vez. Eu tenho o hábito, quando eu estou dando aula de poesia ou de literatura secular, de pedir que as pessoas leiam pelo menos 3 vezes antes de começar a interpretação. Porque à medida que nós vamos trabalhando essa interpretação, nós iremos reler o texto algumas vezes, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei você fazendo a primeira leitura e continuei esse preparo anunciando para você que esse é um salmo. Então vamos ler esse salmo com essa informação na cabeça? Vamos ler esse texto, com a informação de que ele é um salmo novamente? Então eu convido você a ler novamente o capítulo 12 de Isaías, sabendo agora que ele é um salmo ou um cântico de agradecimento. Vamos lá? O texto diz: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, sabendo que é um salmo, bom, eu estou contente aqui, estou olhando, a gente pulou de 14 e agora tem 23 pessoas online. Que bênção, meu irmão, é ter você nesse momento, nessa escola bíblica online, tá bom? Onde você pode ouvir e aprender um pouco da palavra do nosso Deus. Vamos lá? Então, é um salmo, já lemos ele sabendo que é um salmo. Já lemos a primeira vez para reconhecer o terreno, já lemos uma segunda vez para saber e deliciar-se com a leitura de um salmo. O capítulo 12 é um salmo ou um cântico de agradecimento. Agora deixa eu falar para você qual é o papel do capítulo 12 dentro do livro de Isaías. Bom, se você recuar comigo um pouco as páginas da sua Bíblia, a partir do capítulo de número 7 de Isaías, você tem um tema que é seguido até o capítulo de número 11. Esse tema é o Emanuel. Pois é, o Emanuel, Deus conosco. Um nome profético, apontando para o Senhor nosso Deus, mas um nome que também na época de Isaías significou a providência de Deus diante dos problemas que o povo de Judá enfrentava. O Emanuel, por excelência, é o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1 indica isso. Mas para que o povo se deliciasse, entendesse o plano de Deus quanto à salvação, o Senhor efetuou alguns livramentos
no tempo de Isaías, bom, e pelo menos uma criança foi chamada de Emanuel na época de Isaías, para marcar a providência de Deus ao libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos do povo de Deus. Bom, principalmente Rezim, tá bom? E Remalias, são os nomes dados aqui. Desculpem, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Remalias é o pai, não o rei. Então, para marcar a providência de Deus em livrar o povo de Israel contra esses dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, livrar o povo de Judá. Nessa época, Judá e Israel estavam separados. Então o povo de Judá clama ao Senhor, o governo de Judá clama ao Senhor, porque o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, e Rezim, o rei da Síria, estavam tentando derrubar o povo de Deus em Judá. Então Deus providencia um livramento, e para marcar aquele livramento, uma criança seria chamada de Emanuel. Contudo, o livramento maior que Deus daria, que seria a libertação, o livramento do povo de Deus em relação aos seus pecados, seria marcado pelo verdadeiro Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 7, 8, 9, 10 e 11 de Isaías é chamado de o livro do Emanuel, o livro do livramento de Deus em relação aos perigos da sua época, ou seja, a ameaça feita por Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, para conjugar o povo de Deus. Contudo, o livramento maior que Deus estava apresentando através desses trechos, o evangelista Mateus nos orienta a ver que livramento maior é esse, que seria o livramento dos nossos pecados. Mas vamos ver como Deus está livrando o seu povo na época de Isaías, para entendermos melhor como aplicar esse texto hoje na vida da nossa igreja. Tá bom? Então, estamos vendo aí alguns irmãos acompanhando. Deus seja louvado, meus amados irmãos, por estarem conosco agora de manhã. Então, entendeu melhor? Pois é, temos isso. Então, o livro que nós temos de Isaías até agora, se você acompanhar um pouquinho o meu raciocínio, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, são vários ais, é o livro dos ais. Ai era uma forma de dizer que eles sofreriam. O ai poderia ser colocado como o contrário do bem-aventurado. O bem-aventurado inspira ânimo, inspira esperança. O ai é uma palavra que deve soar nos ouvidos dos pecadores como Deus está trazendo juízo aos nossos corações. 1 a 5 de Isaías, o livro dos ais. Capítulo 6, a chamada de Isaías. Capítulo 7 até o 11, o livro do Emanuel. E para encerrar o livro do Emanuel, o capítulo 12, que vamos meditar hoje. O que Deus está fazendo de 7 a 11 de Isaías? Deus está mostrando como Ele libertará o seu povo das mãos daqueles que estão perseguindo. Ao mesmo tempo, o Senhor falou que a sua ira seria derramada em cima do seu povo para puni-los pelo seu pecado. Aquilo serviria como um modo de Deus nos chamar ao arrependimento. Alguém pode dizer, mas por que é que Deus só não nos chama ao arrependimento pelo amor? E quem foi que disse que trazer juízo ou trazer, de certo modo, o castigo não é uma forma de amor? Para nós acordarmos um passarinho, precisamos apenas de um raio do sol. Para acordar uma pedra, você precisa de uma grande explosão. Pois é, alguém já falou disso de uma maneira bem interessante. O Senhor, mesmo trazendo o castigo, mesmo trazendo o exílio, futuramente o povo que Isaías está contemplando no seu livro veria o exílio. Embora o Senhor temporariamente nos castigue, Ele faz isso porque Ele nos ama. Bom, amar não é você deixar a pessoa fazer o que ela quer. Amar é você cuidar da pessoa. Amar é você dirigir a pessoa. Mesmo que no momento, o que me vem agora à mente é o texto de Hebreus, capítulo de número 12, que incentiva isso. Se os nossos pais imperfeitos, diz o texto, bom, eles temporariamente nos corrigiam porque nos amavam, quanto mais o Senhor nosso Deus nos conduzirá
mesmo que através daquilo que nos incomoda, que nos faz chorar, de castigos, de provações. Como o Senhor, que é maior e mais perfeito, Ele é a perfeição paterna, materna, Ele é a perfeição daquele que cria e cuida da família. Tá bom? Quanto mais esse Deus maravilhoso não conduziria o seu povo. Então, capítulo 5, bom, temos o livro dos Ais, finalizando. Capítulo 6, a chamada de Isaías. Capítulo 7 ao 11, o livro do Emanuel. E capítulo 12 encerra o livro do Emanuel. Então, dos 7 ao 11, leia, muita atenção, e você verificará mensagem de esperança, mas é mensagem de juízo. Mensagem de chamada de arrependimento. Bom, o que envolve o castigo, o que envolve o uso, tá bom? Muitas vezes dos inimigos de Judá, para que Judá acordasse. Mas ainda que o Senhor se irasse com o seu povo, o Senhor não abandonaria o seu povo totalmente. O capítulo 12 então encerra todo esse percurso aí, todas essas características que eu acabei de falar para você. Então, o capítulo 12, já temos alguém provado, já temos alguém que entende que passou por situações difíceis por causa dos seus pecados e sabe que o Senhor o puniu porque o ama. E a mão que também esteve ali castigando o seu filho é a mão que agora está cuidando, a mão que está protegendo. Bom, com isso, eu quero que a gente leia pela terceira vez o texto 12 de Isaías. Bom, olha só o que é que eu fiz hoje, e tem que fazer isso em casa. Primeira leitura, leia para conhecer. A segunda leitura, tente ler reconhecendo. É poesia, é salmo, é provérbio, é narrativa histórica, é uma parábola, bom, é um sonho, é uma visão, é uma carta. Bom, então, segunda leitura, procure isso. E a terceira, tente verificar o que é que aquele texto que você está vendo, qual é o papel dele dentro do livro que você está estudando. Então, o capítulo 12 está aqui como uma forma de agradecimento de uma pessoa que foi provada, de uma pessoa que sofreu e restaurada pelo Senhor. Agora, louva ao Senhor pelas provações que passou. Louva ao Senhor porque saiu dessas provações uma nova pessoa. Vamos ler o Salmo de Isaías, o capítulo 12, com essa perspectiva agora. Vamos lá. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irasse contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Não temerei, confiarei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Bênção do Senhor esse texto. Vamos agora mergulhar nesse texto. Esse texto pode ser dividido em duas partes, onde duas orientações básicas são dadas. Veja o versículo de número 1. Orarás naquele dia. Veja o versículo de número 4. Direis naquele dia. Está vendo? Então a gente pode pegar esse texto e dividir nessas duas partes. Orarás naquele dia e dirás naquele dia. O que é que ele vai orar? Versículo 1 ao 3, e o que ele vai dizer do versículo 4 até o versículo de número 6. Vamos dividir dessa maneira e vamos lá, tá bom? Trabalhar esse texto. Esse texto é um cântico de agradecimento, a gente pode chamar, e eu já estou chamando ele de Salmo de Isaías. Bom, não sou apenas eu, é influência de algumas leituras que eu fiz para fazer essa mensagem, esse estudo. Então o que nós temos? Isaías, grande profeta, líder de profetas. Isaías, grande poeta. Mas também temos Isaías, o teólogo, o homem que se refere, ou biblista, né? Como alguns preferem chamar, aquele que se relaciona com a palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus e medita nessa palavra.
O capítulo 12 de Isaías, além de ter essas características que eu já mencionei, ele encerra o livro do Emanuel, ou a parte do livro de Isaías chamado de livro do Emanuel. Esse livro ele contém memórias sobre o passado. Se pegarmos um pouco e vamos ver isso, esse texto aqui de Isaías tanto remete ao grande evento da formação de Israel, que é o Êxodo, como também está lembrando de outros salmos, outros textos no livro de Salmos, que falam sobre livramento. Pois é um texto que mostra que alguém aqui conhecia a palavra de Deus e pensava nessa palavra, refletia nessa palavra. Isaías, ele está buscando, naquilo que o Senhor está revelando a ele, mas também naquilo que já foi revelado, razões para ele se dedicar à oração, razões para ele se dedicar ao estudo da palavra, razões para ele louvar ao Senhor nosso Deus. Então ele traz à memória aquilo que lhe traz esperança. Essa é uma linguagem do livro de Lamentações. O que é que ele lembra, tá bom? O que é que nós temos aqui de lembrança acerca do Êxodo? Quando nós iniciamos a leitura, tá bom, do capítulo de número 12, nós lemos no versículo de número 2: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei nele, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Pulamos do 1 para o 2, para lembrar. Aqui, vá preparando aí, a gente já volta para cá. Eu não posso esquecer o versículo 1. Esse texto aqui lembra, e deixe marcado na sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 15. Êxodo capítulo de número 15 é o texto, tá bom, que possui muita ligação com esse capítulo 12 de Isaías. Na verdade, é como se os dois capítulos estivessem dialogando. Temos um diálogo de Moisés naquele cântico, tá bom? Temos o diálogo das pessoas que estão louvando ao Senhor porque foram libertadas por ele do Egito, durante o Êxodo, com o capítulo 12, onde o povo de Deus experimenta um novo livramento, o livramento agora das mãos dos inimigos do povo de Judá, que mostra que o Senhor não esqueceu do seu povo. É como se eles estivessem experimentando um novo Êxodo. O livro de Êxodo, o livro de Êxodo e o evento chamado Êxodo está muito na cabeça de quem está escrevendo este livro, Isaías. O evento Êxodo mostra a provisão de Deus em chamar um povo, em libertar um povo e tornar aquelas pessoas sem identidade povo de Deus. É muito importante relembrar o que Deus fez com Israel no Egito durante o Êxodo para o livro de Isaías. Há uma grande importância desse evento. Então a gente vai interligar esses dois eventos aqui para nós entendermos melhor. Ok, meus amados irmãos? Mas vamos voltar para o capítulo 1. Deixe o capítulo 15 marcado para entender o 2. Capítulo 12, versículo 1, Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis aqui a palavra consolo, tá bom? Que é tão importante para Isaías na sua pregação, na sua teologia. E pegando esse texto aqui, nós estamos lembrando um pouco do livro dos Ais. Lembra? 1 a 5 de Isaías, nós podemos chamar de o pequeno livro dos Ais, onde Deus mostra o seu povo pecando e ele confrontando o pecado desse povo. Perto do finalzinho do livro dos Ais, dentro de Isaías, que é o capítulo 5, eu quero ler para vocês o versículo de número 25. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então Deus está trazendo juízo ao povo de Israel, porque Israel abandonara ao Senhor. O juízo vem para que o povo acorde do seu pecado, para que o povo volte o seu coração para aquele que realmente pode preenchê-lo, aquele que realmente dá sabor à vida, nos faz entender por que nós existimos. É o que ele mostra aqui, tá bom? Então, o que lá está sendo anunciado, que Deus castigaria o seu povo, aqui está visto como que aquela tribulação teria passado
e eles saíram daquela tribulação mudados. Olha só o que nós temos: ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus tem planos quando Ele traz dificuldades sobre a vida do seu povo, do seu servo. Essas dificuldades, elas são usadas em alguns lugares das Escrituras com a figura do fogo que purifica o ouro, o crisol que purifica a prata. Então Deus utiliza desses momentos difíceis em nossas vidas para nos tornar pessoas melhores, para nós nos aproximarmos mais do plano de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos a aclamar e reconhecer que Ele é o nosso Deus. Então, ainda que temporariamente o Senhor se ire, o Senhor traga juízo ao seu povo, Ele o faz porque o ama, Ele o faz porque o está orientando, incitando para o arrependimento. E a mesma mão desse Senhor que traz a ira é a mesma mão desse Senhor que consola. O povo que ouviu no capítulo 5 que o Senhor iria trazer juízo, agora no final do livro de Emanuel, que traz esperança, Emanuel, Deus conosco, mostra que aquela ira que veio para nos provar e nos chamar a atenção por causa dos nossos pecados, agora Ele está manifestando no lugar dessa ira, do mesmo Deus Santo, Ele está agora manifestando a sua mão consoladora para com o seu povo. Então, saber que o Senhor livra o seu povo, que o Senhor castiga o seu povo, mas que o Senhor livra o seu povo, é uma das coisas que mais nos dá alento ou ânimo para nós prosseguirmos, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está conosco. Então, diante dessa experiência de provação, mas também de aproximar-se mais de Deus, de sair uma pessoa diferente daquilo que nós éramos quando entramos na provação, agora vejam só a voz daquele que entendeu o que Deus estava fazendo com ele. O versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O capítulo de número 2 aqui, que nós estamos lendo de Isaías, remete, e eu pedi para você marcar, para Isaías capítulo de número 15. Vamos lá, creio que você deixou aberto. 15, 2 de Êxodo diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exultarei. Olha só, a provação fez com que o povo do Senhor voltasse para as Escrituras, voltasse em oração para o seu Deus, para que o Senhor derramasse da sua misericórdia, para que o Senhor fizesse o seu povo ver no que eles haviam errado e como eles poderiam ser restaurados disso. E depois dessa conscientização, dessa restauração, temos um povo louvando ao Senhor. Não um povo reclamando, não um povo se lamentando, mas um povo que entendeu porque estava sendo provado. Um povo que, mesmo que 100% não entenda os métodos de Deus, mas que confia no Senhor, é um povo que pode passar pela tribulação e pode manter firmeza, pode manter alegria, pode ainda cantar, ainda às vezes de voz de forma tímida, mas passar dessa tribulação, sabendo que o Senhor cuidou. O resultado que isso deve brotar no nosso coração é a certeza de que Deus nunca abandona o seu povo. O cântico da salvação de Isaías traz lembranças do cântico de salvação do povo de Israel lá no livro de Êxodo, depois da saída do Egito. É isso que ele está mostrando. Ele está reafirmando que o Deus que cuidou dele é o Deus que nunca abandonou o seu povo. Ele pode trazer momentos difíceis, Ele pode permitir a provação, mas quando Deus faz isso, Ele não nos faz para nos destruir, para nos derrubar. Ele faz para nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ele, porque temos abandonado a sua glória. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, carecem ou abandonaram a glória de Deus. É o Deus bondoso que está aqui buscando o seu povo, é o Deus bondoso que está aqui trazendo o seu povo à sua comunhão.
é isso que nós temos. Vamos seguir um pouco mais? Olha só o que nós temos no versículo de número 3. Diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Essa frase termina a primeira parte que nós dividimos esse capítulo, onde diz: orarás naquele dia, tirarás água das fontes da salvação. Esse texto aqui, ele remete para nós a alguns momentos do livro de Salmos, como por exemplo o Salmo de número 105, versículos 41 e o versículo 43. Vamos lá? A linguagem que Isaías apresenta aqui é a linguagem tirada desse salmo. E sobre o que fala o Salmo de número 105, versículos 41 e 43? Esse Salmo de número 105, que Isaías parece ter refletido sobre ele e tirou de lá com influências para compor o final, do livro do Emanuel, capítulo 12, é um salmo que fala das maravilhas do Senhor a favor do povo de Israel. E dessas maravilhas nós temos justamente um salmo que, de forma poética, fala da libertação histórica do povo de Israel lá do Egito. Então leia, por exemplo, capítulos lá 12, vamos dizer do 1 até o 12 de Êxodo, bom, e veja como Deus maravilhosamente tira o seu povo de lá. 13, 14 tem a passagem pelo mar, 15 tem o cântico que nós acabamos de mencionar. Está vendo? Ou seja, diretamente no Êxodo, ou tomando outras passagens da Bíblia, Isaías reflete muito sobre o Êxodo. O Êxodo é um evento que marca a vida de Israel, que marca a fé de Israel, para eles tomarem fôlego para continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio de dificuldades, para que eles buscassem ao Senhor em arrependimento. Eles tinham que lembrar da ira de Deus, mas também da benevolência desse Deus durante o Êxodo. O Êxodo é muito importante para Isaías. Vamos ver como, através do livro de Salmos, Isaías pensa no Êxodo 41 e 43 do Salmo 105. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. E conduziu com alegria o seu povo, e com júbilo canto os seus escolhidos. O que o Salmo então aponta-nos aqui é aquela passagem do povo no deserto, onde o povo precisou de água. E o Senhor, em dois momentos, um batendo na rocha, o outro deveria ser falar, mas Moisés desobedeceu, bateu na rocha novamente. Deus providenciou água para o povo no deserto. A providência de água real, na história real do povo de Israel no Egito, parece que está por trás da expressão fontes da salvação que nós encontramos em Isaías. O que foi fonte da salvação da morte por falta de água no Êxodo, se torna na literatura de Isaías um símbolo da fonte da salvação, tá bom? De nossas vidas. Não apenas mais da sede que o povo experimentou no Êxodo, mas agora da real, tá bom? Necessidade que nós temos de água da vida. Daí, esse texto parece alimentar o que posteriormente nós vamos encontrar no livro de Isaías, como por exemplo em Isaías, capítulo de número 35, versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilos. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e dela fugirá a tristeza e o gemido. Fontes da salvação, figura tirada das fontes das águas lá no deserto. O Deus que salvou o seu povo de morrer de sede é o Deus que agora faz muito mais do que libertar o seu povo da sede material. Ele vem agora dar ao seu povo aquilo que ele precisa, dessa sede espiritual. Por isso Isaías ainda diz no capítulo número 55, lembrando a ideia de fontes da salvação, 55 de Isaías, versículo 1: a todos os que têm de sede, vinde às águas. Olha só como o Senhor cuidou do povo de Israel lá no deserto. O Senhor cuidava do povo de Israel na época de Isaías. E o Senhor continua cuidando de nós. O texto então encerra a primeira parte e vamos para a segunda, que diz assim: depois deles orarem, lembrando dos feitos do Senhor
eles são desafiados agora a proclamar. Interessante esse jogo. Orarás e dirás naquele dia. As duas expressões parecem mostrar tanto falar com Deus como falar de Deus. O que vamos falar de Deus agora? Da experiência que nós temos. Já oramos a Ele, já falamos com Ele, e agora aquilo que nós temos experimentado junto a Ele, nós somos orientados a falar aos outros de Deus. Falar com Deus e falar de Deus. Vamos continuar? Então diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Aquilo que eu experimentei de salvação do meu Deus deve ser agora um motivo de eu falar aos outros, de que eu fale aos outros acerca desse Deus maravilhoso. Então veja a quantidade que nós temos aqui de ordens para aqueles que estão ouvindo o testemunho desse homem, desse povo que foi libertado pelo Senhor. Dai graças ao Senhor, não apenas eu, mas você, dê graças ao Senhor pelo que Deus tem feito na sua vida. Invocai o seu nome, busquem ao Senhor. O Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem estado com o seu povo lá no Êxodo, o Senhor tem estado com o seu povo aqui na época de Isaías, perseguidos pelos seus inimigos. O Senhor tem estado com o seu povo ainda hoje. Então dai graças ao nome dele e invoquem o nome do Deus de Israel. E o texto continua: tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Quando às vezes você encontra pessoas dizendo que não sabem como falar de Cristo aos outros, não sabem como falar do Evangelho aos outros, fale o que Deus tem feito na vida de pessoas. Porque embora nós tenhamos um livro como nossa única regra de fé e prática, esse não é um livro teórico. Esse é um livro de testemunhos. Aqui está o testemunho de Deus aos homens, à humanidade, ao homem e à mulher, sobre o quão afastados estamos dele. Mas esse livro também é o testemunho daqueles homens e mulheres que buscaram arrependimento. Mas também é o triste relato de homens e mulheres que o abandonaram. Esse não é um livro teórico. Esse é um livro de vida. Esse é um livro de narrativas que são iguais às narrativas da minha e da sua vida. Então o texto diz: relembrai que é excelso o seu nome. Fazei notório entre as pessoas, os povos, o que Deus tem feito. E o texto diz: relembrai que é excelso o seu nome. O nome de Deus é excelso porque Ele é o único que deve ser glorificado. O nome de Deus é excelso porque Ele traz sim a sua ira quando os homens se afastam dele. O nome de Deus é excelso sim porque Ele é o Deus que castiga, mas também é o Deus que sara, que cura. O nome de Deus é excelso. E diz: cantai louvores ao Senhor. Tudo que nós estamos mencionando aqui é linguagem de salmos. O capítulo 12, versículo 4, que eu acabei de ler, vai nos remeter mais uma vez ao Salmo 105. Lembre? Vamos voltar para o Salmo número 105. O Salmo que fala sobre os feitos de Deus em torno de Israel. É o Salmo que está sendo mais lembrado aqui. Salmo número 105, versículo 1 diz: rendem graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. O que Deus realizara com o povo de Israel no Êxodo deveria ter sido propagado a todas as nações naquela época. E o povo aqui está sendo relembrado. Olha, divulguem o que Deus tem feito na época do Êxodo, mas também na experiência que eles estão tendo agora. Porque o livro do Emanuel marca a esperança. O livro dos Ais está apontando o pecado do povo, mas também aponta para uma libertação que é visto no livro do Emanuel, capítulo 7 até o capítulo 11. O livro do Emanuel também fala de ira, mas é um livro que está sendo mostrado também como aquele que vai apontar para o povo a libertação. E o povo experimentará essa libertação. Então lembrem do que o Senhor fez no Êxodo, lembrem do que o Senhor fez na época de Isaías e lembrem o que Deus tem feito na sua vida. Lembre dos grandes feitos do Senhor. Quer evangelizar? Vai conseguir evangelizar aquele que tem experiência com Deus. Você já foi alcançado pelo Evangelho? Deus tem estado com você? Pois é, fale daquilo que está na Bíblia, mas fale também daquilo que Deus tem feito com você.
Porque eu volto a dizer, esse não é um livro teórico, esse é um livro de narrativas reais, de experiências de homens e mulheres. O versículo de número 5: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Versículo 5 vai nos jogar de novo para o capítulo 15 de Êxodo. Vamos dar uma olhadinha? Êxodo, capítulo de número 15, olhando para os versículos 1 e versículo de número 21. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o versículo 21 diz: e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Bom, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. As coisas grandiosas mencionadas lá no capítulo 15, no versículo 1 e 21, é mostrar que Deus é maior do que os grandes poderes da terra. Lembra, era um povo desorganizado, era um povo que não tinha instituições ainda para organizar a vida no dia a dia, diante da grande potência da época, o Egito. Mas para mostrar que o Senhor nosso Deus é aquele que permite e que retira dos governos aquele que Ele quer. Mostrar que o Senhor é muito maior do que os governos mundiais. E aquele que é pequenininho, aquele que é humilde, não é desprezado pelo Senhor. Da mesma maneira em que o povo de Israel se sentia no capítulo 15, durante a libertação, o povo de Judá agora é chamado para se sentir. Lembra? Judá aqui. Duas potências se reúnem. O reino do norte, Peca, filho de Remalias, e o reino da Síria se unem em uma confederação internacional para abater Judá. Mas o Senhor mostrou para Faraó, para Peca, filho de Remalias, e o Senhor mostrou para Rezim, rei da Síria, que ele é maior do que as grandes potências da terra. Lembra disso hoje, povo de Deus. Nós podemos ser pequenos, nós podemos ser humildes, podemos não ter força financeira, força bélica, mas o Senhor nosso Deus é maior do que todas as potências desse mundo. Isaías precisou relembrar disso. O povo de Israel precisou aprender isso no Êxodo, e nós precisamos aprender isso hoje. O texto então termina o versículo de número 6 dizendo: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Santo de Israel está no nosso meio. É uma outra forma de dizer Emanuel. Deus está conosco, salvou-nos dos nossos pecados. Deus está conosco, nos conduz em nossa vida de fé. Deus está conosco nessa tribulação que nós estamos experimentando agora. O consolo do Senhor, ou lições sobre o consolo do Senhor, em capítulo 12 de Isaías, aponta isso para nós. Veja, relembre das coisas que o Senhor tem feito e confie, o Senhor é maior do que a situação que nós estamos vivendo. Por isso, ore ao Senhor, mas também fale aos outros o que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Que Deus esteja abençoando. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. E eu agradeço a todos vocês, amados irmãos, que estiveram conosco até aqui. Bom, vamos lá? Muito obrigado por tua bondade. Que o Senhor continue abençoando e guardando o teu povo, Pai. Nós aqui em Juazeiro temos expectativas e os governos têm frustrado nossas expectativas, mas o Senhor é aquele que conduz o teu povo em triunfo. O Senhor é aquele que toma o humilde e o protege diante dos grandes. O Senhor é aquele que traz o teu povo ao arrependimento. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda-nos, em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Então, amados irmãos da nossa igreja local, Igreja Batista Revelação, comuniquem conosco suas necessidades. Bom, não sofra sozinho, os irmãos sabem que esse lema significa para mim, para vocês. E procurem os diáconos, procurem os pastores, procurem os líderes, procurem irmãos de oração na igreja. Bom, orem junto, comuniquem-se
e o Senhor estará com todos nós nos abençoando, irmãos. Então eu deixo também já o convite para você estar às 6h30 conosco em mais um momento. Eu estou vendo aqui que coisa maravilhosa, né? Tantos irmãos aqui deixando mensagens. Deus abençoe, viu? É muito bom ver famílias reunidas. Amados irmãos, então lembremos disso. 6h30 teremos outro momento aqui. E eu peço que vocês divulguem esses vídeos, tá bom? Para que Deus seja louvado, vidas sejam edificadas. Vão lá no YouTube, bom? Se inscrevam no nosso canal. Curtam, tá bom? Essas nossas lives aqui no Instagram e quando passado também pelo Facebook. Vamos comunicar a palavra de Deus. A igreja do Senhor não está presa. A igreja do Senhor pode se comunicar. Nós estamos nos comunicando e vamos levar adiante, irmãos, para a glória de Deus, com a mensagem de Cristo a todos os povos. Então tenham um bom restante de domingo. Que o Senhor esteja com cada um. Então logo mais às 6h30, que o Senhor nos abençoe. Grande abraço, meus irmãos. Amém.